Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. E pra quem não me conhece, eu sou Way Campos e tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Mas antes, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Eu tô trazendo vídeo novo toda terça e quinta e agora eu quero trazer também nos dias de sábado. Então se você gosta desse conteúdo de terror, já se inscreve e ativa o sininho para estar sempre chegando a notificação para você quando sair vídeo novo. Também já deixa seu like que ajuda demais na divulgação do canal e também compartilhe o vídeo com aquele amigo que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Então, sem mais enrolação, vamos embora puxar a vinheta e trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Natasha Campusch nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988 e ela morava com sua mãe, seu pai e suas duas irmãs mais velhas na cidade de Viena, na Áustria. A Natasha tinha uma infância completamente normal. Ela disse que dentro de casa a mãe dela era um pouquinho mais séria e mais fechada, enquanto que o pai dela era mais carinhoso e mais brincalhão com ela e com suas irmãs. O relacionamento com as irmãs também era comum. Ela disse que por ela ser a mais nova, as irmãs dela brincavam com ela de bebê, enfeitavam ela, colocavam ela em carrinho. Então era um relacionamento realmente muito comum e muito saudável. Apesar disso, eles não eram tão próximos assim, os membros da família, porém eles levavam uma vida tranquila e calma lá dentro de casa. A Natasha disse que ela costumava ter algumas pequenas discussões com a mãe dela, por esse fato da mãe dela ser um pouquinho mais fechada e mais na dela, né? Então elas acabavam se desentendendo um pouquinho mais, mas nada muito grave. Então, quando foi no dia 2 de março de 1998, a Natasha finalmente conseguiu convencer a mãe dela de deixar ela ir sozinha para a escola. Por ela ser muito nova, a mãe dela não gostava de deixar ela ir sozinha, mas nesse dia ela conseguiu convencer a mãe dela. Então, quando deu na hora certinha, ela pegou as coisinhas dela e foi em direção à escola. Um pouco antes de sair, ela tinha tido uma pequena discussão com a mãe dela, então ela não chegou a se despedir, a dar tchau, nem nada do tipo. Então ela foi em direção à escola e no meio do caminho ela avistou um homem que estava parado na calçada, encostado numa van branca. E aí ela disse que ela ficou um pouco receosa se ela continuava naquela calçada ou se ela atravessava a rua para outra calçada, mas ela não viu nada demais, então ela continuou. Só que aí quando ela chegou na frente dessa van, o homem simplesmente agarrou ela e jogou ela dentro da van, fechou a porta, entrou na van e saiu acelerado com ela lá dentro. Ela disse que ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque foi tudo muito rápido, porém ela já tinha uma noção, porque apesar dela ser muito nova, como ela ficava às vezes muito tempo sozinha, ela assistia muitas coisas na TV e acabava assistindo muitas séries e documentários sobre justamente rapto de crianças e também desaparecimentos, esse tipo de coisa. Então ela sabia mais ou menos do que estava acontecendo, e aí quando ela finalmente conseguiu falar alguma coisa com o sequestrador, a primeira coisa que ela perguntou para ele foi o número do sapato que ele usava, porque ela lembra que nesses documentários que ela assistia, eles diziam que era importante ter informações e características físicas do raptor para poder conseguir encontrá-lo. Então ela ali na inocência de criança perguntou para ele o número do sapato que ele usava para ter pelo menos alguma informação sobre ele. Bom, as horas foram passando e no fim da tarde era para Natasha voltar para casa da escola, porém conforme ela não voltou, os pais dela muito preocupados acionaram a polícia e aí já iniciou-se então as buscas pela Natasha. Eles constataram que ela não foi na aula naquele dia, então eles buscaram por possíveis testemunhas até que eles acharam uma criança de aproximadamente a mesma idade da Natasha, uma menina, que disse que presenciou o que aconteceu com ela. A menina contou que viu dois homens agarrando a Natasha na rua, jogando ela dentro dessa van branca. Então a polícia começou a procurar por essas vans brancas da cidade, né? Infelizmente, eu não sei por que motivo, mas eles não pediram um retrato falado nem nada desse tipo para a menina que presenciou tudo. Eles apenas focaram na informação da van branca e então começaram as buscas por aí. Mas infelizmente, outra coisa que foi muito estranha é que um dia antes deles começarem essas buscas por essas vans, um policial foi lá e deu uma entrevista avisando a população de que eles estariam revistando essas vans brancas da região. Então a população se preparou que eles iriam receber, né, a polícia possivelmente na casa deles ou iriam ser parados em alguma blitz. E inclusive o próprio sequestrador também viu e fez questão, né, de esconder qualquer e todo tipo de rastro que a Natasha pudesse ter deixado na van. Então ele encheu a van de concreto, de madeira, esse tipo de coisa, de material de construção, e continuou andando tranquilamente pela cidade. Então a polícia parou ele em uma batida policial para verificar, e ele disse que ele estava fazendo uma reforma na casa dele e que ele utilizava a
a van para fazer o transporte daqueles materiais. Então a polícia deu uma olhada, viu que realmente eram materiais de construção e liberou ele, e aí se foi uma chance de estar encontrando a Natasha aí com poucos dias que ela tinha desaparecido. Bom, após o homem ter sequestrado a Natasha, ele rodou com ela por aproximadamente 30 minutos até ele chegar na casa dele, que era um pouco afastado do local onde ele tinha pegado ela, e já encaminhou ela direto pro porão, que era onde ela ia ficar sendo mantida presa. Lá ela tinha que descer uma escada, passar por uma porta gigante de concreto, e lá dentro tinha um quartinho minúsculo de apenas 5 metros quadrados, que tinha apenas uma beliche, uma pia e um vaso sanitário. Então ele colocou a Natasha ali e saiu sem explicar muita coisa para ela. E ela disse que nos primeiros dias de sequestro ele realmente não falava nada com ela, deixava ela apenas presa ali, entrava, colocava comida e saía de volta. E com o passar dos dias ele foi começando a conversar com ela. As primeiras coisas que ele disse para ela já foi começando a fazer uma lavagem cerebral na menina. Ele disse que tinha raptado ela e tinha pedido uma quantia em dinheiro para os pais dela pelo resgate e que assim que eles pagassem ele iria estar liberando ela. Porém, depois de alguns dias ele disse que os pais dela tinham dito que não iam pagar, que não tinha esse dinheiro e que eles já nem atendiam mais as ligações dele. Então que os pais dela não estavam preocupados, que eles estavam até felizes dele ter levado ela embora e que agora, como os pais dela não iam pagar o resgate, né, ela agora era dele e era ali que ela ia morar com ele. A Natasha, por ela ser uma criança de apenas 10 anos e ela já não ter uma convivência tão próxima assim com a família dela, ela começou a acreditar naquilo, porque pensa, uma criança de 10 anos, ela tinha inclusive brigado com a mãe antes de sair de casa. Então ela pode ter ido pensando, nossa, eu briguei com a minha mãe antes de sair de casa, agora ela tá chateada, ela não me quer de volta, ninguém me quer lá mais. Então aquela lavagem cerebral que ele foi fazendo foi entrando na cabeça dela e ela foi realmente ficando deprimida e acreditando naquelas coisas horríveis que ele falava pra ela. Os dias foram se passando e o sequestrador foi ficando cada vez mais agressivo com a Natasha. Ele tinha uma mania muito grande por limpeza, então qualquer sujeirinha, qualquer fio de cabelo dela no chão já era motivo pra ele gritar com ela, xingar ela, bater muito nela. E então, com essa desculpa aí dos fios de cabelo no chão, ele começou inclusive a raspar a cabeça dela, então ela ficava praticamente careca. E foi assim que foi seguindo a vida dela durante dias e meses, até que quando tinha mais ou menos um ano que ela estava lá dentro daquele quartinho, ele finalmente começou a deixar ela sair para outros cômodos da casa. Então ela podia ir no resto da casa para poder fazer comida para o sequestrador e também limpar a casa dele. E ela era obrigada a fazer isso tudo seminua, então ela tinha que fazer todos os caprichos dele, todas aquelas obrigações seminua na frente dele. Aos poucos também ela foi conquistando algumas regalias, digamos assim, que ele deixava ela ver televisão na sala de estar, também levava livros para ela ver, ensinava algumas matérias de escola, como matemática, essas coisas assim, e também às vezes levava roupas novas para ela. Quando já tinha se passado muito tempo, já tinha 2 anos que a Natasha estava com ele então em um dia aleatório resolveu do nada contar o nome verdadeiro dele para ela durante uma conversa, e ela disse que aquilo foi muito assustador, porque naquele momento ela teve certeza que ele não tinha intenção nenhuma de deixar ela sair dali viva para poder retomar a vida dela normalmente. Bom, sobre o sequestrador, o nome dele era Wolfgang, ele tinha 44 anos na época que ele raptou a Natasha, e ele trabalhava como assistente técnico de computadores de forma autônoma mesmo. Ele era um homem simples, filho de um vendedor de bebidas e de uma vendedora de sapatos, e a casa onde ele morava e mantinha a Natasha tinha sido uma herança do avô dele. Aquela casa, o avô dele morava nela na época da Segunda Guerra Mundial, e então ele tinha construído aquele quartinho como uma forma de abrigo contra bombas, e que mais tarde, né, o Wolfgang, na sua doença, ele foi lá e transformou o quartinho em um cenário realmente de tortura para manter a Natasha presa por todo esse tempo. Mas algum tempo se passou e então, um belo dia, o Wolfgang resolveu que ia deixar a Natasha sair de casa pela primeira vez com ele. Mas antes de sair, ele deixou bem claro para ela que ele estava levando uma arma e que se ela fizesse qualquer coisa, se ela tentasse o mínimo de contato com outra pessoa, ele iria atirar nela, atirar nele, matando os dois, e que ela sabia que ele não tinha nada a perder, e ela realmente sabia disso, porque durante todo esse tempo que ela estava com ele, ela nunca tinha visto nada que fosse realmente relevante pro Wolfgang. E então eles saíram de casa juntos, mas ela ficou todo um momento aterrorizada, com medo de sequer olhar pro lado, e ela disse que ela não via a hora, na verdade, de voltar para casa, porque lá pelo menos ela poderia andar, interagir normalmente, sem que ele ficasse todo o tempo achando que ela estava tentando algum meio de ajuda e ficar correndo esse risco de vida. Ao longo do sequestro, eles saíram de casa juntos por 3 vezes, todas as 3 vezes desse jeito, com muitas e muitas ameaças, antes de sair de casa e também durante o passeio na rua. E ela disse que teve uma das vezes que ela pediu para ir no banheiro e ele deixou, ficou lá do lado de fora aguardando e vigiando ela. E lá dentro do banheiro ela encontrou com uma mulher. Ela pensou em pedir ajuda para essa mulher, porém ela disse que ficou com muito medo e então resolveu não pedir, né, lembrando das ameaças do Wolfgang. E ela infelizmente continuou
continuou naquela vida de cativeiro dela. Todos os dias eram assim, a Natasha sofria muitas agressões, ela conta que teve vezes que ela não tinha nem forças para andar, de tanto que o Wolfgang batia nela. Ele raspava o cabelo dela, como eu disse, deixava também ela dias sem comer, então ela já estava muito magra e desnutrida. Como ela também não tomava sol, ela ficou muito branca, e além disso ele também às vezes obrigava ela a dormir com ele a partir de um certo ponto ali do sequestro. E se ela se recusasse, ele simplesmente batia nela mais uma vez e algemava ela na cama para ela não poder levantar e nem fazer qualquer tipo de coisa com ele durante a noite. Sobre abuso sexual, a Natasha nunca quis falar sobre esse ponto e eu acho realmente muito plausível. Afinal de contas, para ela contar toda essa tortura já deve ter sido outra tortura psicológica para ela. Então, se tem alguns pontos que ela resolve não falar sobre, que ela acha que ela não consegue, é muito entendível e a gente não tem que ficar especulando a respeito. No dia 23 de agosto de 2006, era aparentemente mais um dia normal para Natasha, e então ela estava lá no jardim da casa junto com o Wolfgang lavando a van branca dele. Então, em determinado momento, o telefone dele tocou e a Natasha estava passando aspirador de pó na van. Então, por conta do barulho, ele se distanciou dela e foi para dentro da casa para atender o telefone. E aí, nesse momento, a Natasha percebeu que pela primeira vez em 8 anos, ela estava ali do lado de fora da casa, no jardim, completamente sozinha, porque o Wolfgang não estava de olho nela. Então, nessa fração de segundos, ela simplesmente largou o aspirador de pó e saiu correndo pelo portão. Então, ela correu alguns metros e encontrou um grupo de pessoas. Ela chegou desesperada, dizendo que ela era a Natasha Campos, que ela tinha sido sequestrada, pediu um telefone para ligar para a polícia. Porém, aquele grupo de pessoas simplesmente disse que não tinha um telefone e seguiu a vida deles. Eu achei isso muito estranho, porque por mais que eles não conhecessem o caso da Natasha, apesar de ser um caso grande, se uma pessoa chega correndo, gritando, pedindo para você chamar a polícia que ela foi sequestrada, o mínimo é você parar e ajudar aquela pessoa, se você não tem um telefone, né, encontrar um telefone. Mas não foi isso que aconteceu, eles simplesmente seguiram a vida deles, e aí ela correu mais um pouco até que ela chegou em uma casa, que ela viu uma senhora assistindo televisão pela janela, e aí ela começou de novo a gritar pedindo ajuda, e aí a senhora, mais um exemplo de empatia, disse para ela que não era para ela entrar na casa, que não era para ela pisar no gramado, que ela ia chamar a polícia. Então ela chamou a polícia e, passado alguns minutos, chegaram 2 policiais no local. Eles fizeram algumas perguntas para Natasha e encaminharam ela para a delegacia, onde ela deu o depoimento dela. Eles acionaram a família dela e eles tiveram ali o reencontro, né? Porém, a Natasha não foi imediatamente voltar para casa com a família dela. Afinal de contas, ela tinha acabado de passar por um trauma muito grande que tinha durado muito tempo. Então, ela foi encaminhada para uma ala psiquiátrica em um hospital, uma ala infantil, onde ela ficou ali em observação por aproximadamente 2 semanas. Durante esse período, a mídia já estava sabendo que a Natasha tinha aparecido depois de todo esse tempo, então já estava todo mundo em cima querendo entrevista, querendo saber os detalhes. Porém, inicialmente ela não deu nenhuma informação, não deu nenhuma entrevista. Então, as informações que a mídia conseguia era através de relatórios da polícia. E aí, nesse momento, já começaram muitos e muitos julgamentos sobre a Natasha. Isso porque no dia que ela fugiu de casa, assim que o Wolfgang percebeu que ela tinha fugido, ele procurou ela ali aos redores da casa e não encontrou. Então, ele resolveu cumprir com aquilo que ele sempre dizia para ela, que era tirar a própria vida caso ela fugisse. Então, ele foi até a linha do trem, que ficava ali próximo da casa dele, deitou na linha e o trem veio, atropelou ele e ele acabou morrendo. Então, quando a polícia contou essa informação para Natasha, ela simplesmente começou a chorar. E aí, quando a polícia passou essa informação para a mídia, o pessoal começou a julgar muito ela, dizendo que ela gostava dele, que ela era apaixonada, que a vida com ele não era tão difícil assim, que na verdade ela era bem cuidada. Enfim, um monte de baboseira. Disseram até que ela tinha a tal da síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima cria, né, afeições ali pelo seu sequestrador ou pela pessoa que tá fazendo algum mal para ela. Porém, posteriormente, quando a Natasha finalmente resolveu falar, ela disse que não era nada daquilo, que ela não tinha nenhum sentimento pelo Wolfgang nesse sentido, e que o único fato que fez ela chorar é porque o Wolfgang era a única pessoa com quem ela teve contato durante 8 anos da vida dela. Então, por mais que ele maltratasse ela, que ele agredisse ela, ele também era a pessoa que estava ali sempre com ela, que conversava com ela, dava alimento para ela. Então, foi realmente um choque muito grande para ela toda aquela situação, e além do mais, ela saber que o Wolfgang tinha tirado a própria vida. Então, ela ficou muito triste, muito afetada, desestabilizada, e por isso ela começou a chorar. Outra coisa que julgaram muito ela foi quando eles receberam a informação de que ela tinha saído de casa com ele por 3 vezes durante aquele tempo. Então, o pessoal começou a julgar muito ela, dizendo que ela podia ter pedido ajuda, que ela podia ter gritado, podia ter corrido, enfim, mais um monte de baboseiras que, gente, só quem tá na situação dela consegue dizer o terror imensurável que era ela sequer pensar em fugir. Afinal de contas, ela sabia que o Wolfgang estava armado e que ele podia fazer mal a ela, a ele e também possivelmente a pessoa para quem ela pedisse ajuda. Então ela ficava muito aterrorizada e não tem nenhum sentido as pessoas ficarem julgando ela por conta desse tipo de situação.
situação. Bom, após toda essa situação estar na mídia, aquela criança que lá atrás, conseguiu ver o que aconteceu com a Natasha e deu o depoimento sobre a van branca, ela conseguiu ver a foto, do Wolfgang na mídia e ela disse que se naquela época os policiais tivessem mostrado uma foto dele para ela ou pedido para ela fazer um retrato falado, ela conseguiria sim descrever perfeitamente o Wolfgang para a polícia e teria sido mais fácil de estar encontrando a Natasha antes. Porém, eu achei um pouco estranho porque ela era apenas uma criança e também ela afirmou que tinham sido 2 homens, o que dá a entender que ela não viu tão claramente assim realmente o que aconteceu. Mas eu acho assim que foi uma falha, que eles deveriam ter pedido um retrato falado para ela, porque seria uma pista a mais e se não ajudasse também não ia atrapalhar, Bom, depois de tudo isso, de passar todo esse alvoroço inicial, a Natasha então, depois de algum tempo, ela já tendo esclarecido ali muitas informações para a mídia, o pessoal já estava por dentro da história, ela resolveu escrever um livro que contava realmente com detalhes tudo que ela sofreu naquele período. O livro se chama 3096 Dias e é um livro realmente muito forte para quem quiser mais informações sobre o caso, tem uma pesquisa um pouco mais completa, eu recomendo que leia o livro. É um livro onde ela descreve tudo, como eu disse, ela só não costuma falar muito sobre a questão do abuso sexual, mas ela descreve todas as torturas, ela fala sobre quantidade de socos e chutes que ela tomou em um único dia. Então é um livro realmente muito forte, muito impactante. E também tem um filme que fizeram sobre o caso que leva esse mesmo título. Então ela lançou esse livro que gerou ainda mais polêmica, com todos os detalhes, como sempre muita gente assim, sem nenhum tipo de juízo na cabeça, julgando a menina, mas também teve muita gente que teve empatia por ela, que acolheu ela e ajudou ela nessa recuperação. Ela cita mais sobre isso em um livro que ela lançou 10 anos depois que ela estava liberta, que se chama realmente 10 anos de liberdade, o livro, onde ela conta dessa parte da recuperação dela, de ela se readaptar ao mundo aqui fora. Então foram 2 livros, esse que conta do momento, de toda essa coisa que ela viveu no sequestro, e um que depois conta sobre como foi a readaptação dela no mundo aqui fora. A Natasha ganhou na justiça aquela casa onde aconteceu todos aqueles horrores com ela, e ela fechou a casa, não deixa as pessoas irem lá e nem ela própria vai. E ela disse que ela quis ganhar a casa porque justamente ela não queria que virasse um cenário ali de turismo, que fosse uma atração para as pessoas ficarem indo conhecer, que ela acha isso horrível, que ela fechou a casa e não quer que ninguém vá lá, então por isso que ela quis ter essa casa para ela. Então é isso, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma história aterrorizante aqui no canal. É uma história que felizmente teve um final feliz, A gente sabe que a vítima nunca se recupera totalmente. A Natasha ainda hoje deve ter os traumas dela, porém só de saber que ela tá livre, vivendo a vida dela, sendo feliz, a gente já fica muito feliz com isso também. Eu fiquei muito feliz com o final dessa história. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado felizes com o final, assim como eu. E espero que vocês também estejam aqui no próximo vídeo que eu lançar, na próxima história aterrorizante. Eu já separei vários casos para vocês, interessantes assim como esse. Então, se você quer ficar por dentro e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho das notificações e também deixa o like para ajudar na divulgação aqui do canal. Então é isso, eu tô indo embora agora e até a próxima história aterrorizante aqui do canal. Tchau, tchau!